estamos recebendo aí para fazer um balanço do segundo turno, conversar um pouquinho mais com os nossos ouvintes, o candidato lá do Partido dos Trabalhadores, Delcídio do Amaral, candidato ao governo do estado, que na reta final aí, faltando poucos dias, domingo, dia 26 de outubro, o segundo turno da eleição. E a gente sempre pede a você, eleitor, não vote em branco, não vote nulo. Pense, você ainda tem esses dias aí para pensar, para analisar cada candidato e na hora vá lá e deposite o seu voto. Registre o seu voto na urna eletrônica, mas não vote em branco e nulo, não, porque essa história de que, olha, aí não, a gente consegue cancelar a eleição, é história, viu? Não vá nessa, não. Obrigado novamente, candidato, por aceitar aí o nosso convite. Como é que o senhor está avaliando esse segundo turno? Conseguiu levar aí as suas propostas para o eleitor? Ou o pouco tempo que nós tivemos do primeiro para o segundo turno dificultou a visita aí nos municípios do nosso estado? E aí o senhor utilizou mais o espaço no horário gratuito e também as mídias sociais? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Sérgio, Raul, todo o time aqui da nossa capital FM. Eu acho que mesmo dentro de um quadro de polarização nacional e também polarização aqui no estado, nós conseguimos apresentar uma série de propostas, né? Não só aquilo que a gente discutiu ao longo do primeiro turno, mas também no segundo turno. Acho que propostas importantes na área com relação à conta de luz, com relação ao IPVA, com relação à cesta básica. Então eu acho que foi, apesar de uma campanha de tiro curto, foi uma campanha, a gente tem conseguido continuar dentro daquela linha de propostas e projetos agora, evidentemente pontuando na questão política, comparando biografia, comparando o que cada um fez e o que cada um vai poder fazer, né, no futuro, especialmente sendo parceiro da futura presidenta da República, Dilma Rousseff. O senhor falou, senador, em futura presidente da República. Aliás, a próxima, né, Sérgio? A próxima. Reeleita. A atual, né? A atual e a próxima. Ela tem manifestado nas últimas pesquisas, na pesquisa da Datafolha, a Datafolha divulgou uma pesquisa nessa madrugada, confirmando os números de 52% a 48%. Você acha que esses números da Dilma, eles tendem a crescer e, crescendo, ajudam a candidatura do Delcídio aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, Sérgio, não há dúvida que ajuda, né? Como também no primeiro turno, a ascensão do Aécio ajudou, Reinaldo, inegavelmente. Tanto é que, se você olhar no primeiro turno, o Aécio não aparecia em lugar nenhum. Aqui no estado. Depois era em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é esquina. E no caso da Dilma, sem dúvida, eu acho que até numa empolgação maior. Por quê? Porque vocês acompanham de perto. A Dilma foi atacada aí esses 90 dias de campanha, sem parar, diariamente. Nos jornais, nas televisões, em tudo quanto é lugar. Essa empinada da Dilma, e na semana decisiva, sem dúvida nenhuma, ela ajuda todas as candidaturas do PT, no Acre, no Ceará, no Rio Grande do Sul, aqui, sem dúvida nenhuma, isso ajuda, e nós já vimos detectando em pesquisas internas que a Dilma estava encurtando a diferença, e importante, encurtando a diferença no Centro-Oeste também. Então, sem dúvida, ela ajuda, inegavelmente, isso é importante para o nosso projeto. E essa madrugada, eu fui dormir tarde, porque eu estava andando na rua, andando em feira e tal. E ontem nós tivemos o Antônio Pitanga aqui, nós fizemos um grande evento da cultura do Mato Grosso do Sul, também. Eu fui ver 52 a 48, quer dizer, consolidou esse número. É uma diferença ainda pequena, está dentro da margem de erro, mas é um sinal de crescimento, e isso é muito importante. Senador, a que o senhor deve esse crescimento? Porque ela até então estava dentro da margem de erro, mas o Aécio estava sempre 1 ou 2 pontos à frente, né? E de repente ela passa o Aécio. E mudou alguma coisa no Brasil, né, para ela crescer? O que aconteceu? Como é que o senhor analisa isso? Bom, hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo, a manchete é assim: otimismo dos brasileiros com a economia fazem Dilma crescer nas pesquisas. Isso já vinha sendo falado há um bom tempo. E mais, nós temos pleno emprego. Sérgio, é difícil fazer o debate
sobre esses 12 anos de PT no governo federal. É covardia, rapaz. É covardia se você olhar na educação, se você olhar nos investimentos. Se você olhar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, o que o governo federal investiu aqui em saúde e educação, nos programas sociais, é muita coisa, Sérgio. Ou seja, é muita política, é muita ação, com problemas, com dificuldades que qualquer governo enfrenta. Mas você vai fazer o comparativo, a diferença é avassaladora. O processo de inclusão social é espetacular. Tanto é que isso, o que foi feito, é respeitado no mundo inteiro, é considerado uma verdadeira referência. O povo não é bobo. O povo olha, ele sabe o que ele melhorou. O povo tem carro hoje, o povo está na universidade. Você tem aí ProUni, você tem FIES, você tem Pronatec, você tem Ciência Sem Fronteira. É avassalador. Então o povo, quando vai chegando na reta final, ele tem consciência de como ele vai votar, né? E com todo respeito, né? É uma diferença abissal entre o que foi feito e o que o governo, por exemplo, do Fernando Henrique realizou, não só para o Mato Grosso do Sul, mas pelo Brasil. Então é por isso que esses números estão aparecendo. Os trackings do PT nacional, que são Vox Populi, já estavam indicando isso, essa diferença de 5, de 6 pontos. Então, não é novidade, a gente está acompanhando isso muito de perto, como acompanha também aqui em Mato Grosso do Sul. Senador, havia uma expectativa aqui no Mato Grosso do Sul de uma eleição sua no primeiro turno, né? O Delcídio pode ganhar no primeiro turno. De repente, foi para o segundo turno, numa eleição que se mostra até um pouco apertada. O senhor atribui isso aqui às críticas, às denúncias que foram feitas durante a campanha? Qual é a atribuição que o senhor dá a esse... Não, foi o crescimento nos últimos 2 dias da candidatura do Aécio. Eu acho que o PT forçou muito a mão na Marina, devia ter dado uma segurada para levar a Marina para o segundo turno. Tanto é que nenhuma pesquisa pegou, Sérgio. Se você olhar todas as pesquisas e que fecharam na quinta-feira da semana da eleição, você tinha aí uma dúvida se seria primeiro ou segundo turno na margem de erro. Quer dizer, os números mudaram em 48 horas. Tanto é que o Aécio tinha, por exemplo, 23% e ele terminou a eleição com 37%. Então, esse foi o fator que mudou, aparentemente, o fator que vai mudar as eleições é agora esse crescimento da Dilma na semana final. Senador, outra coisa, os debates, né? Nós tivemos no primeiro turno alguns debates e tal, e vamos ter, me parece que apenas um debate, né, dos dois candidatos, né, neste segundo turno, que seria amanhã da TV Morena. Que nota o senhor dá para o debate como influência no resultado eleitoral? Olha, Sérgio, o debate ele é uma oportunidade muito boa, né, de você comparar os candidatos no tete-a-tete. A audiência é muito elevada, não durante todo o debate, mas os 2 primeiros blocos, a audiência é muito forte. E, sem dúvida nenhuma, vai influenciar indeciso, porque o Estado inteiro vai acompanhar, o país inteiro vai acompanhar o debate da Dilma. Então, isso é absolutamente... eu acho que é um momento importante da campanha. Eu não sei se decide, mas influencia. O senhor acha, por exemplo, no debate, o eleitor que já decidiu que vai votar no Delcídio, votar no Azambuja, você acha que o debate pode mudar esse eleitor? Ou só influencia sobre os indecisos? Eu tenho a impressão que é sobre os indecisos. Eu acho que agora, se você acompanhar as pesquisas, a espontânea está muito próxima da estimulada. Os números são bem parecidos. A diferença está na margem de erro. Então, esse é um debate que influencia indeciso, eu não tenho dúvida nenhuma. Outra coisa, no primeiro turno a abstenção foi enorme, né, e preocupou os candidatos, os partidos e até o próprio eleitorado, preocupado com uma abstenção muito grande. É possível que nesse segundo turno reduza a abstenção em função do número menor de candidatos ou não? Olha, a gente espera, nós estamos fazendo, eu vi o Marquinhos falando aqui, acho que a gente tem que comparecer para votar. Isso é muito importante. E voto branco, voto nulo, isso não é bom. Você está escolhendo alguém que vai conduzir a vida de um estado e de um país nos próximos 4 anos. E ainda não inventaram uma fórmula melhor, para alinhar a vontade popular, do que o voto, do que o sistema que nós temos, que outros países têm, que as grandes democracias têm. Então,
nós precisamos incentivar as pessoas a comparecer às cabines de votação. Nós tivemos aí números assustadores, né, de votos nulos, brancos e especialmente de abstenções. Nós precisamos fazer um esforço grande para levar todo mundo para votar. Estamos conversando com o candidato Delcídio do Amaral, candidato ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Candidato, hoje o senhor aguarda aí a visita do ex-presidente Lula, né, na nossa capital. Qual a importância desse reforço na sua campanha nessa reta final? Eu estou trazendo o Pelé, né, Marquinho? É o Pelé que está vindo aqui, pô. Não é qualquer um. Não é qualquer cara, porra. É o cara que está vindo aqui hoje, né? E ele chega de tarde, né? Como vocês anunciaram, chega 4 horas da tarde. Nós vamos fazer uma carreata lá no Nova Lima. Uma carreata comportada. Sim. E depois vamos fazer um comício para arrebentar lá no Aerorancho, né? Então vai ser uma movimentação grande. Acho que isso é importante. A Dilma não pôde vir, e com razão, né? Ela está em cima dos grandes colégios eleitorais. Então é São Paulo, é Rio de Janeiro, Minas Gerais, é Pernambuco. Então, a gente tendo esse reforço aí do Lula, para nós é suficiente. O resto a gente faz na rua, andando aí no nosso dia a dia. Falar em reforço, o senhor teve como principal reforço nessa campanha eleitoral o ex-prefeito de Campo Grande, o Alcides Bernal. Mas não está... O que representou em termos de peso eleitoral o apoio do Bernal? O que pode representar, principalmente em Campo Grande, senador? Eu acho que Campo Grande ele vai representar mesmo, sem dúvida nenhuma. Tanto é que ele já gravou para o programa de televisão, para o rádio. E, Sérgio, você não pode desconsiderar um cara que teve 29% dos votos de Campo Grande agora, quando foi candidato ao Senado. Ou seja, ele tem 1/3 do eleitorado de Campo Grande. É muita força, inegavelmente. E ainda mais na situação em que ele se viu retirado da prefeitura, expurgado da prefeitura, depois dele ter 67% dos votos aqui da capital. Então ele tem um peso, como o Zeca tem peso, como o Vander, como o Cabalmi, como o Amarildo, como os nossos aliados também, o Dagoberto, pessoas que efetivamente têm muito voto, têm militância e, sem dúvida nenhuma, vão nos ajudar muito. Os partidos aliados caminharam todos conosco nessa reta final aí, não tivemos ninguém ficou pelo meio do caminho, e isso é muito bom. Agora, continuar na rua até domingo para, no voto a voto, ganhar a eleição para o governo do Estado. O senador, numa avaliação feita pela direção do PT, do primeiro turno, houve muita reclamação, por exemplo, da militância do PT, que durante o primeiro turno a militância do PT não teve muito acesso à direção para fazer uma campanha já mais arrojada no primeiro turno. Como é que está no segundo turno a participação da militância? O PT está na rua. A ação do PT tem sido muito forte. Ele está nos bairros como não acontecia há muitos anos. Se você olhar aí nos bairros, o PT diariamente está fazendo caminhada, está em cima de trio elétrico, falando de proposta, falando de projeto, está batendo de casa em casa. O PT está na rua e tem muita força. O PT, quando vai para a rua, você sabe muito bem, o PT desequilibra qualquer partida, e nós estamos muito focados em Campo Grande e sem descuidar do interior também. Candidato Delcídio Amaral, se eleito governador, o senhor está, claro, preparado aí para implantar todas as suas propostas, independente de quem seja o governante desse nosso país, não é? Em quanto tempo será necessário para que isso seja feito? Qual a mais urgente que, olha, tomei posse, eu preciso resolver essa questão? Qual é a mais urgente que o senhor vê hoje para o nosso estado, para o Mato Grosso do Sul, Saúde. se implantar? Saúde, não tem dúvida nenhuma. Isso aí tem que ser uma força-tarefa dessas para arrombar mesmo. Não podemos dar moleza. Ontem até achei interessante ressuscitar o Aécio falando de hospital do trauma, dizendo que é uma das propostas dele e tal. O hospital do trauma, isso aí já caiu de maduro já. Nós temos que botar esse negócio para rodar ligeiro, com o governo federal, sem governo federal. São 12 milhões de reais para terminar esse hospital.
Nós não podemos dar moleza. E a coisa está muito pior ainda, porque tem muito acidente de trânsito, acidente de moto. Então, a rede hospitalar, que já estava saturada em Campo Grande, piorou mais, por causa dos acidentes de trânsito. Então, o Hospital do Trauma e a descentralização da saúde. É violento. Eu acho que essa é a primeira medida para mostrar que o governo mudou. E já que o senhor tocou no assunto hospital, a Santa Casa tem solução? Precisa de solução, mas uma solução que depende do governo federal. Eu achei até que ontem, pelo menos o candidato de oposição deveria falar sobre a Santa Casa, que está numa situação de penúria, está numa situação de extrema dificuldade. E essa sim, para a Santa Casa, essa sim merece uma articulação com o governo federal para a gente buscar uma solução definitiva. O Hospital do Trauma resolve por aqui. O senhor falou também a respeito desses acidentes, né? Uma outra coisa que precisa, claro que nós sabemos que a responsabilidade é da prefeitura, mas também fazer uma parceria com o governo do estado, o governo federal, para diminuir o número de acidentes que vem acontecendo, principalmente aqui em Campo Grande. E aí o senhor tocou nesse assunto com relação a motos. É bastante preocupante, o número vem aumentando, principalmente nos finais de semana, não é? Aliás, e aí é educação no trânsito. E o pior, Marquinho, muita gente acidentada não tem habilitação. É verdade. Então, é blitz, é uma operação gigante, porque nós não podemos dar moleza. E os números são realmente preocupantes. Quer dizer, merece uma ação muito forte do Detran, dos servidores do Detran, da direção do Detran, que são competentes, mas nós precisamos efetivamente de uma ação muito determinada, porque as coisas não caminham bem. Bem, nós falamos a respeito da abstenção, preocupado aí com o segundo turno. 27 e 28, ponto facultativo. O senhor acredita que isso possa fazer com que o número dessa abstenção aumente agora no segundo turno? Sim, aí, bicho, você está me fazendo uma pergunta que é difícil responder. Mas eu já vi em algumas situações isso acontecer. Eu vou dar um exemplo especificamente das eleições para prefeito do Rio de Janeiro, em 2008. No Rio, o Sérgio Cabral era governador e era o Eduardo Paes contra o Gabeira. E aí veio um final de semana desses prolongados, né? E o Gabeira, que tinha um eleitorado muito forte de Zona Sul, ele foi prejudicado porque a turma se pirulitou, né? E aí o Eduardo Paes, que tinha uma votação maior na periferia, né, do Rio de Janeiro, ele se beneficiou. Agora é difícil você fazer uma avaliação. Esse é um exemplo. Agora, nós precisamos realmente pedir que a população participe. A população participe. Deixe para viajar logo depois que viajar, independente do partido político aqui. Eu acho que é necessário mesmo. Vota domingo cedo e depois viaja, né? Porque nós apresentamos números aí. Foi 30% dos votos, Marquinhos. Isso aí são 500 mil votos que ficaram entre 300 mil só de abstenção e 200 mil de voto branco e voto nulo. Eu acho até que voto branco e voto nulo vai cair, porque agora você tem só 2 votações, não tem aquelas 5 do primeiro turno. Então acho que isso muito possivelmente esses números podem cair. Senador, só para reforçar aqui, né, eu sou implicado com esse negócio de reforma de política fiscal. Na entrevista passada nós tocamos nesse assunto, a questão, por exemplo, de se alterar a atual política fiscal do governo do Estado, né? Se eu deixar bem claro, né, para a população o que é possível mudar na política fiscal atual, né, na questão, por exemplo, do ICMS, na questão do Fundersul, para não acontecer no Estado em 2015, o que está acontecendo hoje em Campo Grande, né, que o pessoal foi fazendo favores políticos, favores fiscais e tal, e terminaram praticamente inviabilizando a administração pública municipal. O que é possível mudar na atual política fiscal do governo do Putinelli, por exemplo, e sem prejudicar as finanças do Estado? Bom, primeiro, com segurança, baixar o ICMS do diesel para 14%, a alíquota do ICMS. Isso é possível, razoável, não tem nenhum tipo de dificuldade. A outra coisa também é acabar com o garantido para as micro e pequenas empresas. Sem dúvida nenhuma, possível. Mudar o subteto.
de 1.800.000 para 2.520.000. Absolutamente possível também. Desonerar a cesta básica, idem, sem nenhum problema. Isso aí, inclusive, nós já trabalhamos intensamente para verificar qual é o impacto disso no fluxo de caixa do governo do Estado. E mais duas medidas importantes. Se PVA ele pode impactar, você mudar de 3 para 10 meses, ele pode impactar o início do ano, mas também não traz transtornos para o caixa. E a questão das contas de energia baixando, a partir do momento que você retira o ICMS da conta de energia de consumidor até 200 kWh, você tem condições absolutamente seguras de equilibrar a responsabilidade fiscal que todo governo tem que ter, que é uma lei fundamental, e, consequentemente, não trazer nenhum tipo de impactos negativos que criem dificuldades para o Estado honrar seus compromissos. Agora, não comparar com Campo Grande, porque Campo Grande, o que está acontecendo é inacreditável. Campo Grande é uma Ferrari. Isso é igual você colocar o Alonso para pilotar uma Ferrari, colocar o Vettel para pilotar uma Ferrari, ou botar um cara como eu, a Ferrari anda sozinha, ou seja, é uma máquina. Tem muita gente que diz que é melhor ser prefeito de Campo Grande do que ser governador do Estado, porque é uma cidade muito bem estruturada, e o que está acontecendo no caixa da Prefeitura de Campo Grande é simplesmente inacreditável. Não há nenhuma comparação entre essa questão do ICMS do Estado, da responsabilidade fiscal do Estado, com essa triste realidade que a Prefeitura de Campo Grande vivencia. Bem, só deixar aqui que para o Luiz Carlos de Teremos, que nos manda um WhatsApp, esse eu vou perguntar para o nosso prefeito, que ele estava dizendo se é possível implantar rodízio de veículos em Campo Grande. Isso aqui vamos deixar para o Gilmar Olarte responder, não ao candidato Delcy. Marquinhos, eu só queria registrar. Campo Grande, sob o ponto de vista de trânsito, está indo mal. Se dependendo do horário, o tempo de deslocamento, as dificuldades que a gente tem enfrentado, isso tem aumentado dia a dia. E é um fator aí que merece uma atenção especialíssima. Candidato Delcídio Amaral, quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença no Tribuna Livre e deixar o microfone por 1 minuto para falar aí com os eleitores. Olha, agradecer, Marquinho, a oportunidade, agradecer a você, Sérgio, também, a equipe, vocês que fizeram uma avaliação absolutamente isenta, equilibrada, tiveram um comportamento exemplar ao longo aí do primeiro turno, do segundo turno. Então quero agradecer essa oportunidade, dizer que eu sou companheiro, eu admiro gente assim, que tem isenção, que tem equilíbrio, que tem responsabilidade, principalmente junto aos seus ouvintes, junto à população de Campo Grande, à população do interior, e agradecer também. Agradecer a toda a militância, agradecer aos partidos aliados, agradecer a votação que eu tive no primeiro turno, espetacular. Nós vencemos no primeiro turno, vamos trabalhar duro para vencer no segundo turno também, estamos trabalhando duro. E pedir para que todos compareçam. É importante que cada um exerça esse direito cidadão de votar naqueles que vão conduzir o nosso Estado e o nosso país nos próximos 4 anos. E no dia 26 de outubro, não se esqueçam, é 13 Delcídio governador, 13 Dilma presidente. É fácil. Dia 26, 13 mais 13. 13 Delcídio governador, 13 Dilma Rousseff presidente. Muito obrigado a vocês e até a vitória, se Deus quiser.